percebeu que o cérebro da gente nunca para? É como se tivesse um rádio ligado lá dentro, tocando músicas, ruídos, notícias, tudo ao mesmo tempo. E a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando abafar esse barulho. Algumas fazem isso com distração, outras com trabalho, algumas até com excesso de conversa. Mas existe um jeito diferente de lidar com esse rádio interno: escrever. Quando você escreve todos os dias, não é só a sua técnica literária que melhora. É como se você aprendesse a sintonizar esse rádio, a reparar o chiado da música, a ouvir com clareza o que estava escondido no meio dessa confusão. Eu sei que pode parecer exagero, mas é verdade que escrever todos os dias muda a forma como o seu cérebro funciona. Ele cria novas conexões, reorganiza as memórias, acalma as emoções. E o mais interessante, quanto mais você escreve, mais fácil fica escrever. Parece até óbvio, né? Mas não é não. O que acontece é que o cérebro vai aprendendo a traduzir pensamentos em palavras com menos esforço. É como treinar um músculo. A diferença é que esse músculo é invisível, mas está em tudo. Na sua criatividade, na sua clareza mental, na sua sensibilidade. O problema é que a maioria das pessoas sonha em escrever, mas não escreve. Fica esperando o momento perfeito, o dia livre, a inspiração mágica. Só que isso nunca chega. E aí os anos passam e a gaveta continua lá, cheia de ideias não escritas. O dilema é justamente esse. Queremos escrever bem, mas não damos ao cérebro a chance de praticar. É como você querer correr uma maratona sem nunca ter dado sequer uma voltinha no quarteirão. A Julia Cameron, autora do livro Caminho do Artista, desenvolveu uma técnica chamada páginas matinais. Ela recomenda que todos os dias, logo ao acordar, você escreva 3 páginas à mão, sem se preocupar com a gramática, sem revisar, sem pensar se aquilo é bom ou ruim. É literalmente um despejo de pensamentos. Pode ser reclamação, pode ser lista de tarefas, pode ser bobagem, inclusive, não importa. O objetivo não é escrever algo publicável, é simplesmente limpar a mente. É como tomar banho, mas por dentro. Milhares de artistas no mundo inteiro já tentaram essa prática e muitos dizem que ela foi transformadora. Porque ao esvaziar a mente, você abre espaço para as ideias criativas aparecerem. É como se você tirasse um entulho e deixasse a casa arrumada para receber as visitas. E se a gente olha para a ciência, tudo isso faz muito sentido. Quando você escreve, você ativa o hipocampo, que organiza as memórias. E ativa também o córtex pré-frontal, que ajuda a dar lógica ao que você sente. Os estudos de neuroimagem já mostraram que escrever sobre experiências pessoais diminui a atividade da amígdala, que é a parte do cérebro ligada ao medo e à ansiedade. Em outras palavras, escrever acalma, escrever organiza, escrever transforma caos em narrativa. E o cérebro adora narrativas, porque é através delas que a gente dá sentido à vida. E eu mesmo já vivi isso várias vezes. Durante a escrita do meu livro Reféns do Karma, houve dias que eu estava cansada, estressada, sem foco total. Mas quando eu sentei para escrever, mesmo sem vontade, parecia que a mente começava a se organizar. Nos dias em que eu mantive a disciplina, mesmo escrevendo pouquinho, eu senti que os personagens vinham até mim, que as ideias surgiam nos momentos mais inesperados. Já nos dias em que eu deixava para lá, parecia que eu perdi o fio da meada e que tinha que começar do zero, aí eu tinha que reler desde o começo para entrar no clima. Foi aí que eu entendi que escrever todos os dias não é só sobre produzir páginas, é sobre não deixar a torneira enferrujar. Eu sei que você pode estar pensando, mas Denise, e se eu não tiver tempo? E se eu conseguir escrever só 10 minutos? Pois é aí que está o segredo. Não é a quantidade que importa, é a constância. O cérebro precisa do sinal de que isso faz parte da sua rotina. Pode ser meia página, pode ser um parágrafo, pode ser 3 páginas matinais inteiras, como a Julia Cameron sugere. O importante é sinalizar para sua mente: isso é quem eu sou. Eu sou alguém que escreve. Quer ver uma imagem bem clara? Imagine uma gaveta cheia de papéis soltos. Cada papel é um pensamento, uma preocupação, uma memória que você tem. Quando você não escreve, essa gaveta vai ficando abarrotada, difícil até de fechar. Mas quando você escreve, é como se começasse a organizar cada folha em pastinhas. Aqui ficam as ideias, aqui ficam os medos, ali mais adiante ficam os sonhos.
E o cérebro respira aliviado, porque ele finalmente entende o que fazer com aquele excesso de informação. Uma vez eu estava tão ansiosa que eu não conseguia dormir. Aí eu peguei um caderno e comecei a escrever sem parar tudo o que vinha à mente, mas tudo mesmo, assim, cada coisa absurda que você não imagina. 15 minutos depois, eu não tinha resolvido os meus problemas, mas parecia que eu tinha tirado um peso enorme dos meus ombros. A escrita funciona assim, não precisa ser bonita, nem literária. Ela só precisa ser honesta. E quando você faz isso todos os dias, você cria uma espécie de diálogo contínuo com você mesmo. E não sou eu que estou dizendo. O Hemingway, por exemplo, tinha disciplina de escrever todos os dias, mas ele parava sempre no ponto em que ainda queria continuar. Ele dizia que assim o seu cérebro não esquecia o fio da história. Ele deixava a chama acesa para o dia seguinte. O Machado de Assis, mesmo com as limitações físicas, ele escrevia com uma constância impressionante. Dostoiévski, apesar das crises epiléticas e dívidas, se mantinha escrevendo porque era quase uma questão de sobrevivência mental. Clarice Lispector falava abertamente que a escrita era a forma de suportar a vida, porque sem escrever, o peso se tornava insuportável. Percebe? Grandes escritores não dependiam só de talento, mas de hábito. E se a gente olha pela neurociência, dá para entender bem melhor. O ato de escrever envolve memória de trabalho, que é como o quadro branco da mente, onde você segura as informações enquanto raciocina. Envolve também a ativação do sistema límbico, ligado às emoções, e a integração com o córtex motor, já que o ato físico de escrever ou de digitar também ajuda a fixar as ideias. Ou seja, quando você escreve, seu cérebro inteiro está engajado. E quanto mais você pratica, mais eficiente essas conexões se tornam. É literalmente um treino neurológico. Agora pensa no efeito acumulado de escrever todos os dias durante um ano. Não estou falando de páginas perfeitas, eu estou falando de constância. São centenas de páginas escritas, mas principalmente um cérebro treinado para observar, para traduzir e para se expressar. E isso não fica restrito só à escrita. Transborda para a forma como você fala, como você pensa, como você enxerga a vida. Escrever diariamente te dá mais clareza, mais paciência e mais criatividade. Por isso eu sempre digo, disciplina não mata a inspiração. Disciplina é o que cria o terreno para que a inspiração floresça. É como jardinagem. Eu tenho um pé de acerola no vaso aqui de casa. Quando ele enche de flores e eu fico um dia sequer sem molhar, as flores não viram acerola, elas murcham e caem. Mas se eu vou lá e molho todo dia, elas viram acerolas bem vermelhas e docinhas. E você não precisa acreditar só em mim ou na Julia Cameron. Você pode testar. Experimenta aí, escrever 3 páginas matinais durante uma semana. Sem filtro, sem cobrança, e vê o que acontece. Algumas pessoas relatam que começam a sonhar mais. Outras dizem que têm ideias que antes não apareciam. Outros sentem simplesmente mais calma. Isso porque o cérebro começa a entender. Aqui eu posso descarregar. Aqui eu posso criar. E se você me perguntar, mas Denise, qual é o melhor horário do dia para escrever? Eu te diria que é a que você puder sustentar. A Julia Cameron sugere amanhã porque acredita que ao acordar a mente ainda está mais perto do inconsciente. Isso faz muito sentido. Mas se para você funciona melhor à noite ou depois do trabalho, o que vale é a consistência. E eu te faço esse convite, experimente. Pegue um caderno, deixa ali na cabeceira e amanhã cedo, antes de olhar o celular, escreva. Ou escreva antes de dormir, no seu horário de almoço, enquanto você espera numa fila, num compromisso, ou que nem eu, enquanto eu espero os meninos fazerem karatê. Não precisa ser bonito, nem inteligente, nem engraçado. Só escreva. Depois você me conta se você não sente que abriu uma janela num quarto abafado e deixou um arzinho entrar. Eu também ensino esse princípio no meu curso Fábrica de Contos. A primeira coisa que eu peço para os alunos é: tragam as suas ideias brutas. Não importa se elas parecem bobas, se elas são curtas demais e se ainda não fazem sentido. Porque o que importa no início é ter material. A lapidação vem depois. Mas se você não escreve, não tem o que lapidar. É como esperar esculpir uma pedra perfeita sem nunca ter tirado ela da pedreira. E agora eu te pergunto, você já tentou escrever todos os dias, nem que fosse um único mísero parágrafo? Se sim, o que mudou na sua vida? Se não, que tal se dar esse presente por uma semana? Eu tenho certeza que a sua experiência pode inspirar outros escritores. Então compartilha ela aqui nos comentários. No fim das contas, escrever todos os dias não é só uma técnica de escrita. É uma forma de viver mais consciente. É você sentar consigo mesmo, organizar a mente,
transformar o que parecia um peso em palavra. É criar intimidade com a sua própria voz. E talvez seja esse o maior efeito colateral da escrita diária. Você descobre que não escreve apenas para o mundo. Você escreve, antes de tudo, para si mesmo. E se nesses processos surgirem histórias, crônicas, contos, até romances, melhor ainda. É assim que nascem os livros que marcam vidas. Então amanhã cedo, abra um caderno, escreva suas páginas matinais e continue escrevendo ao longo do dia, se assim você achar melhor. Experimente por uma semana. Eu arrisco te dizer aqui que você não vai querer parar. Porque escrever todos os dias não é um sacrifício, é um reencontro. Se esse vídeo foi útil de alguma forma para você, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos sobre literatura e escrita criativa. Eu vou deixar um outro vídeo do canal aparecendo aqui na tela. Eu espero que você veja e que você goste, hein? Obrigado por ficar até o final, te vejo na próxima. Tchau, tchau!